Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 2 do mês de setembro do ano 2022 e é o dia 6 do mês de Elul, 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a porção da semana da Torá, bem como trazendo a leitura do dia, a leitura da semana. Dentro da leitura da semana, nós estamos no sexto dia, é o sexto dia para o Shabat. Portanto, nós estamos aí na nossa sexta leitura e também nos preparando para o momento de Shabat, o sagrado dia do Shabat. Então, nesse sentido, amados, nós estamos nos preparando para adentrarmos no sagrado dia do Shabat. E as luzes que se acendem hoje para o Shabat será às 17 horas e 36 minutos, né? Então, às 17 horas e 36 minutos, nós temos aí o acendimento das luzes de Shabat, ok? Então, preparem-se para o acendimento das luzes e também prepare-se para honrar o sagrado dia do Shabat. A Havdalah, né, o momento da separação do sétimo dia, o dia sagrado do Shabat, para os dias comuns da semana, vai acontecer amanhã às 18 horas e 30 minutos. É o momento da Havdalah, ok? Então, essa é a nossa preparação para o sagrado dia do Shabat e o momento da separação entre o sagrado dia do Shabat e os 6 dias comuns. A nossa leitura de hoje está no capítulo 19, a partir do versículo 14, e nós vamos até o capítulo 20 e o verso de número 9, ok? Nós estamos aí, amanhã às 20 horas, o nosso Rav Yaakov Geranstadit, né? Nossa liderança no Brasil e algumas comunidades fora do Brasil, do movimento Benei Noach. O nosso Rav Yaakov Geranstadit estará amanhã a partir das 20 horas pelo Zoom, fazendo o lançamento do projeto Faratstar, que é o projeto Expansão. Juntos podemos mais. É uma convocação, por assim dizer, para que todos os Benei Noach no Brasil e fora do Brasil venham juntos, né, somar para a expansão do movimento Benei Noach através, né, de uma forma mais presente, através das novas 9 comunidades regionais. Portanto, serão sinagogas Benei Noach regionais que nós teremos aí pela frente, ok? Então, a nossa região Bauru, ela está dentro do projeto. Então, será a sinagoga Benei Noach regional Bauru, né? Que teremos aqui em conexão com a nossa região e por onde formos, né? Para estarmos divulgando a unidade e a unicidade de Hashem, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para estarmos aí cada vez mais expandindo a adoração ao único e o verdadeiro Deus, conforme está registrado nos 5 primeiros livros bíblicos, bem como nos profetas, salmos, né, e assim sucessivamente. Então, amados, né, teremos aí esse lançamento, né, o link, melhor dizendo, serão divulgados nas plataformas, bem como nos canais, por aí afora vai, para estarem participando, então, desses novos 9 centros regionais. Salvador, número 1, Belo Horizonte, 2, São Luís é o 3º, Baependi, Minas Gerais é o 4º, São José dos Campos, São Paulo é o 5º, Miracema, Rio de Janeiro é o 6º, Piracicaba, interior de São Paulo, é o 7º,
Brasília, Distrito Federal, é o 8º, e o 9º é Bauru, a nossa região. Então, vamos estar juntos aí, né? Para estarmos congregando, estarmos unidos nesse propósito, trazendo mais presença divina, para que realmente o mal seja arraigado, transformando o mundo para ser a moradia de Deus, e desta forma nós estaremos aí realmente abreviando os dias para a revelação do verdadeiro e o justo Mashiach, ok? Então, se preparem para amanhã, às 20 horas, o lançamento do projeto Faratistá, ok? Os nossos amados, né, da comunidade, da sinagoga Benei Noach, Palhoça, Santa Catarina, né, dia 11, né, no domingo, dia 11 de setembro, a partir das 13 horas e 30 minutos, estarão patrocinando, né, um encontro presencial, e bem como também haverá, né, um momento aí virtual em que nós estaremos aí participando, né, com uma palavra, uma palestra para os nossos amados de Palhoça, Santa Catarina, e aqueles que estiverem conectados, né, através do link que o nosso querido Jonatas Tavares vai estar participando, né, o emissário local, estará compartilhando, melhor dizendo, do link para este encontro aqui, ok? Então, dia 11 de setembro, né, o segundo domingo daqui para frente, então o encontro aí presencial e virtual, online, com a comunidade Sinagoga Benei Noach, Palhoça, Santa Catarina, né? São esses projetos que estão aí nesses dias aí, ok? Bom, Ketivá Vehatimá Tová, que sejam escritos e selados para um ano bom. Ani Ledodi Vedodi Li. Eu sou do meu amado é meu. Esta é realmente a nossa grande retórica do mês de Elul, ok? Baruch Hashem por isso. Então, aos nossos amados, né, que vamos aqui saudá-los juntamente com seus familiares, Ketivá Vehatimá Tová, que sejam inscritos e selados para um ano bom. Claudinei Souza, a Ana Emília, o Bruno de Manaus, a Maria Aparecida do Nascimento, a Teresita Rodrigues, São Paulo, capital, Claudemir Messias, Goiânia, Goiás, Aparecida Fátima, Bauru, Daniel Reptor, Florentino, o Cláudio Cortez, Jataí, Goiás, Joel Silva, 63, Canoas, Rio Grande do Sul, Pedro Reis Silva, São Carlos, interior de São Paulo, Ayrton Perassolo, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Luiz Ribeiro, né, Itaquera, Grande São Paulo, a Eliane Ferreira, Nova Friburgo, cidade serrana, Rio de Janeiro, Alessandra Garcia, Saulo Rodrigues, lá de Joinville, Santa Catarina, Áurea Lisboa e o seu marido Ivan, de Belém do Pará, a Lourdes Oliveira, da cidade Alvorada do Oeste, lá em Rondônia, e ao casal Lourdes e Abel, né, que estavam residindo até pouco tempo aqui em Salto Grande, interior de São Paulo, e agora estão residindo lá em Goiás. Então, ao nosso amado casal, Lourdes e Abel, né, o nosso Shalom aí, ok? A Rosa Maria Simplício da Farias Flor, né, de Bertioga, né, interior de São Paulo, o Luiz Ribeiro já citamos aí, né, o Juari, lá de Belém do Pará, a Edilane Minorello e o marido Claudemir, aqui de Bauru, a minha querida irmã, a Maria Isabel Marmol Piso, lá de Franca, juntamente com a Fátima, o Francisco e os seus familiares, aí o nosso Shalom,
ok? Mais alguém por aí? Ok. O nosso Rebbe, a liderança máxima da nossa geração, Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre a seguinte questão com o título, levante-se. Vamos ver o que ele nos diz sobre levante-se. Há ocasiões em que um desejo cresce um tanto ímpeto dentro de uma pessoa, que ele se transforma num capataz com um chicote lacinante, onde as trevas obtêm um poder tão impressionante de consumir as forças de uma alma divina. O poder não é dele, não é delas, pois as trevas não têm poder próprio. A escuridão nada mais é que a ausência de luz, enquanto a alma é pura luz. Deus concede esse poder às trevas mediante um acordo temporário, para que elas possam desafiar a alma humana e despertar suas profundezas mais secretas. Por isso, assim que você se levantar e disser, minha alma não é propriedade de nenhum capataz, tenho livre arbítrio para escolher o que quiser e, portanto, eu escolho a vida. Antes que esse instante passe, seu tirano interior não existirá mais, porque a escuridão no seu interior desaparece diante da luz. Ou seja, o que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós aqui nesta lição é de fato realmente que nós tenhamos consciência de que o Yetzer Hará, a má inclinação, ela está conectada com a alma animal, que é a parte da escuridão, das trevas que há em nós, está em nós. Porém, o nosso Rebbe chama-nos a atenção para dizer, a nossa alma divina, ela é pura luz. E por isso, ela não está submissa às trevas, à escuridão, ao Yetzer Hará, a má inclinação. Deus concedeu-nos a alma divina exatamente para fazermos a escuridão que está em nós brilhar. Fazer com que o Yetzer Hará, a má inclinação, ela venha para a boa inclinação, Yetzer Tov. Fazer com que a nossa alma animal venha para somar a alma divina e não agir de forma negativa e com escuridão. Por isso, realmente, o Eterno permite, o Deus soberano, Adon Olam, soberano dos mundos, ele permite com que estas adversidades ela aconteça de fato nas nossas vidas. Para qual finalidade? Para fazer despertar em nosso interior, em nossas profundezas, realmente a essência da luz, o poder da luz, o poder divino que está em nós. Então, por isso, fazendo com que, de fato, o nosso livre-arbítrio, que é o poder de decisão, o qual Deus não influencia, ele nos deu o livre-arbítrio para nós decidirmos. Então, quando nós refletimos sobre isto, e nós realmente fortalecemos o nosso livre-arbítrio, o poder de decisão, então nós nos levantamos. Deus fala, levante-se, levante-se. E nesse sentido, o nosso Rebbe traz à nossa memória essa palavra de estímulo, coragem e ousadia que vem da parte de Deus. Levante-se. Fortalece a tua alma divina, fortalece o teu livre-arbítrio e levante-se e diga, minha alma não é propriedade de nenhum capataz. Tenho livre-arbítrio para escolher e, portanto,
eu escolho a vida com Deus. E então, nesse exato momento, o seu tirano interior, a alma animal, a escuridão, as trevas, se dissipam rapidamente. E então, a sua escuridão brilha, porque não pode resistir à luz da sua alma divina. A alma animal, ela vem somar com a alma divina para aquilo que é bom e positivo. Então a alma animal traz consigo o quê? Os seus bons atributos. A coragem, a ousadia, né? Não tem medo, então não há medo na alma animal. Agora, as suas forças e energias, elas convergem para a alma divina exatamente para somar, para cumprir o propósito divino, o propósito da nossa essência, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso, faça a escuridão que está em ti brilhar. É isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós aí. Então, por isso, vamos de fato fazermos essa graça bendita aí de estarmos no centro da vontade de Hashem, ok? A Ilci Reginato, né, a Ilci Reginato é de... Ilci Reginato, peraí. A Ilci Reginato é de... meu Deus, deu branco aqui, Ilci Reginato. Se não me engano, eu acho que é lá de Bahia, Juiz de Fora, alguma coisa assim, se eu não me falhe. Porto Seguro, Bahia. Porto Seguro, Bahia. Positivo, Ilci Reginato e família, né? Porto Seguro, Bahia, Baruch Hashem. A Marli Stael, né? Monteiro, está aí também de Vitória, Espírito Santo. Baruch Hashem por isso daí, ok? É isso mesmo, Baruch Hashem, Ilci, pá. Então tá, amém. Vamos em frente aí, amados. Hoje nós temos na nossa leitura do dia, capítulo 19, a partir do verso 14, até o capítulo 20, verso 9, né? Que é a nossa sexta leitura. Então, ela começa com fraude territorial, leis relativas às testemunhas. Então, do versículo 14 até o versículo 21, nós temos aí a respeito disto, fraude territorial, leis relativas às testemunhas. A partir do capítulo 20, né, do verso 1 até o verso 9, nós temos aí sobre preparação para uma guerra, né? Então, são aspectos interessantes que nós precisamos estar focados aí no nosso aprendizado. Sobre a questão de leis, né, de fraude territorial, as leis, né, sobre a questão dos limites, né, com o seu vizinho, né, a sua propriedade tem X metragem, então ela tem que ser respeitada essa X metragem. Ou seja, você não pode cercar a sua propriedade adentrando no limite do seu vizinho, ganhando aí de uma certa forma alguns centímetros, às vezes dependendo, né, da fome, né, da pessoa, ela acaba ganhando às vezes até alguns metros, né, para dentro dos limites do seu vizinho. Então, a fraude territorial é crime, né, tanto estipulado como crime bíblico, como crime pela lei secular entre as próprias nações. Então, são coisas que devem ser respeitadas, né? Então, por isso, não ultrapasse o limite do seu vizinho. Na sequência, nós temos aí leis relativas às testemunhas, e nós vamos ver na palavra final do Rebbe como que ele trata esse assunto de uma forma muito profunda e de muita elevação espiritual. E está, obviamente, né, perfeitamente em conexão com a palavra, sem sombra de dúvidas.
Então, aqui nós temos sobre a questão relativa às testemunhas, onde nós somos realmente exortados sobre a questão de não fazermos, não cometermos falso testemunho, ok? O Renato Bueno Araújo Costa Bueno, né? O Renato aí de Bauru, Baruch Hashem, Renato, Shalom, Shalom, né? Está aproveitando aí, entrando aí, né? Em A Tarde com a Torá, diretamente ali da Mercedes-Benz Bauru. Um abraço. Então, nós somos chamados a atenção sobre a questão da falsa testemunha. Você não pode cometer o crime bíblico e pela lei secular de falso testemunho, ok? Então, se uma falsa testemunha tentar incriminar uma pessoa que testemunhou na corte, né, afirmando que esta não esteve presente no determinado lugar e ela esteve presente, então é um falso testemunho, né, que ele está ali falando algo que não condiz com a realidade dos fatos. Então nós somos chamados a atenção a não praticarmos o falso testemunho. Nós não podemos, de forma alguma, para proteger alguém, seja ele quem for, de praticar um falso testemunho, né? Falar algo que não condiz de fato com a realidade dos fatos. Você precisa realmente ser fiel aos fatos e por isso o seu testemunho tem que ser verdadeiro, né? É aquela mesma questão, por um falso testemunho, um criminoso é absolvido e por causa do falso testemunho, o inocente é condenado. É isso que não pode acontecer, ok? É isso que não pode acontecer em hipótese nenhuma, né? E isso vai ser requerido realmente da pessoa, como diz, esse crime vai ser cobrado dele, sem sombra de dúvidas. Quem comete um falso testemunho, aqui fala, principalmente dentro do primeiro aspecto, o povo judeu, ele será eliminado do meio do povo judeu, ele vai ser separado, porque o falso testemunho não pode ser algo presente no meio do povo judeu. E dentro desse aspecto aí nós vemos aí que aquele que fala falsamente contra o seu irmão também é algo muito prejudicial no âmbito espiritual para a própria pessoa, para a sua família e para o meio que ele convive. Então a prática do falso testemunho, ele atinge não somente a pessoa de forma negativa, mas vai atingir a sua própria família, aqueles com quem ele convive, etc. e tal. Então, o crime bíblico e secular do falso testemunho é algo realmente maligno. É algo maligno. Não pode, em hipótese nenhuma, ter essa questão aí sobre a questão do falso testemunho, ok? Nesse aspecto aqui, a corte ela anunciará o veredito em público, de modo que aqueles que permaneceram ouvirão o que aconteceu e ficarão com medo, e eles nunca mais cometerão algo tão perverso assim em seu meio outra vez, né? Então a pessoa ela é eliminada do meio do povo, não pode conviver no meio do povo, ok? Então nesse sentido aí, o veredito é público, exatamente para as pessoas terem medo de cometerem o falso testemunho. Então, o falso testemunho, ele destrói a boa reputação de pessoas e ele simula que uma pessoa de baixa reputação é uma pessoa excelente. Então isso destrói vidas que são inocentes. E isso diante de Deus é algo trágico. Ou seja, toda e qualquer tentativa ou prática
em que prejudique o inocente, Deus se levanta para tratar com os tais sobre o fato. Então, por isso, não pode haver no vosso meio, diz Moshe, a nova geração, a prática do falso testemunho, ok? Então, essa é uma coisa que nós precisamos tomar cuidado. O verso 21, ele diz assim: você não terá pena da falsa testemunha, ela pagará com sua vida por tentar extinguir uma vida. Ou ele pagará o valor de um olho por um falso testemunho sobre um olho, o valor de um dente por falso testemunho sobre um dente, o valor de uma mão por falso testemunho sobre uma mão, e o valor de um pé por falso testemunho sobre um pé. Vamos trocar em miúdos essa questão aqui que fala sobre isso. Todo mundo conhece a famosa expressão olho por olho, dente por dente. E aí o incauto, o que não tem conhecimento, ele acaba falando uma baboseira, né? E aí fica difícil da pessoa que ouve entender o que ele está dizendo, porque o incauto, né, que não tem a sabedoria da Torá, ele acaba destruindo a mensagem verídica e acaba conduzindo pessoas ao erro. Por isso que existe aquela, infelizmente, em muitos meios religiosos, né? Olha lá, ele vive pela lei, é olho por olho e dente por dente, né? Querendo dizer que a lei está ultrapassada e que você não vive pela fé, que você vive pela lei, e a lei foi ultrapassada, por isso que chamam de Antigo Testamento, né? Dizendo que tudo passou, né? Mas eles não abrem a mão da lei do dízimo, entendeu? Eles não abrem a mão da lei do dízimo. Como eles também não lavam a mão, né, sobre a questão da lei divina que diz que abençoa Abraão e a sua descendência. Então, são essas coisinhas aí que faz com que o incauto, aquele que não tem a sabedoria da Torá, através do conhecimento do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, acaba falando aí umas baboseiras que não tem pé nem cabeça, né? Então é isso daí. O que é olho por olho e dente por dente? É aquilo que nós acabamos de ver aqui dentro do capítulo 19, né? O verso 21. O que é olho por olho e dente por dente? Aqui está falando exatamente sobre a questão da pessoa que foi vítima de alguém pelo falso testemunho, por exemplo, que é o caso específico aqui, né? E ela foi vítima dessa pessoa por falso testemunho, né? Então agora vai ser reparado, porque a verdade foi descoberta, houve a investigação, etc. e tal. Então agora foram descobertos os fatos, né? E agora, com a descoberta dos fatos, então o juiz toma conhecimento real dos fatos e agora ele vai fazer a avaliação, olho por olho e dente por dente. Ou seja, aquela pessoa que foi vítima, né, porque ela teve algum dano provocado por uma segunda pessoa, né, que foi beneficiada pelo falso testemunho, né? A princípio, ela foi beneficiada pelo falso testemunho. E aquela pessoa que foi vítima de algum dano que ela sofreu algum acidente, ela sofreu algum tipo de agressão, por exemplo, né? E ela perdeu um dente, perdeu um olho, perdeu um dedo, uma mão, um braço, uma perna, né? Ou vamos usar um exemplo real para que você tenha a noção do que significa olho por olho e dente por dente. Uma pessoa ela foi vítima de um acidente de trânsito, ok? Então, nesse acidente de trânsito, a pessoa estava passando pela faixa de pedestre e um determinado veículo veio, não deu atenção que o sinal estava fechado para ele, estava o sinal aberto para o pedestre, e o motorista com seu veículo atropelou o pedestre. E ela foi vítima neste acidente,
ela acabou perdendo uma perna. A falsa testemunha, ela, diante do juízo, ela disse que o sinal estava vermelho para o pedestre e estava verde para o veículo. Ela deturpou a cena dos fatos. Mas aí houve uma investigação, descobriu-se que a testemunha foi falsa. E aí ela vai sofrer as penas por causa do seu falso testemunho. Mas o autor do dano que causou àquela vítima, agora, com esclarecimento dos fatos, então agora o juiz ele vai dar a sentença. Olho por olho, dente por dente. Significa que a vítima, ela perdeu a perna naquele atropelamento. Então, o autor, o motorista do veículo, ele vai ter que pagar a indenização daquela perna. Então aí o juiz ele vai analisar a idade do paciente, certo? Né, da vítima, vai usar a sua idade e o tempo de produtividade que ela teria pela frente, que agora ela não terá, porque ela perdeu a perna. E então o juiz ele vai levantar o valor da indenização, para que aquela pessoa que perdeu a perna, ela tenha a indenização, e ao ter a indenização, ela possa ter uma vida digna pela frente. Isto é olho por olho, dente por dente. Quando a pessoa ela faz seguro de vida, e ela quando vai lá para fazer o seguro de vida, então lá é exatamente o que consta dentro do seguro de vida. A sua mão direita tem mais valor do que a mão esquerda, se a pessoa ela é destra, né? E se ela tem a mão dela forte, a mão esquerda, porque ela é canhota, então a sua mão esquerda vai valer mais do que a mão direita no seguro. Se ela sofre um acidente e ela perde a sua mão forte, né? A sua mão direita, a sua mão direita é a sua mão forte. Então o seguro vai avaliar o valor da indenização. Então é isso que está escrito aqui, olho por olho, dente por dente. Entendeu? E aí os incautos falam um monte de abobrinha que não tem nada a ver com nada. Ok? É isso daí. O capítulo 20, antes de nós irmos para o capítulo 20, né, vamos dar aí a nossa saudação ao Zair Leal, lá de Feira de Santana, Bahia, Baruch Hashem, por aí. Rosa Maria Simplício, não esqueci de você não, viu? O Felipe Costa, né? O Felipe Costa Oliveira, de, se não me falha a memória, vamos lá, Manaus, Amazonas. É isso mesmo, né, Felipe? Vê aí, corrige aí, vamos ver lá. Mas aí, né, nós saudamos os nossos amados aí que chegaram aí, que estão aparecendo para mim aqui, ok? Ok. Por que eu falei que não esqueci da Rosa Maria, né? É porque ontem ela fez aniversário, né? E ontem, como o texto, né? O texto era contundente e longo, então ontem nós não mencionamos, né, ninguém na nossa live aí. Felipe Costa Oliveira, Ceará, Baruch Hashem. Então, a Vânia Ivonete Maria Silva, né? Ó, Vânia, estava escrito aqui no meu caderno, viu? Ó, aniversariante aqui, viu? Ó. Não esqueci, não. Então, a nossa aniversariante de ontem, que nós saudamos hoje, né? A Vânia Ivonete Maria Silva, né? De Recife, Pernambuco, ok? Não mudei você de lugar não, né, Rosa Maria, como o do Felipe, né? E juntamente com ela fez aniversário ontem também a Gé Avigail Correia de Marília, nossa região, e também, né, um aniversariante internacional, o Iosef de Obaldia, da cidade do Panamá, no Panamá, obviamente, né? Foram os nossos aniversariantes do dia de ontem, ok? Então, né, atrasadinhos um pouco, mas sempre presente com as bênçãos divinas, né? Então, a Rosa
a Rosa Maria, né? Não, eu acabei confundindo aqui, viu, Rosa? A Rosa Maria está fazendo aniversário hoje, é isso? Eu estou confundindo com a Vânia Ivonete Maria da Silva. É a Vânia Ivonete Maria Silva, de Recife, Pernambuco, que fez aniversário ontem. Desculpa, Rosa. Acabei confundindo aqui as personagens, né? A Vânia Ivonete Maria Silva, ao vivo e a cores é assim, né? Não tem como corrigir, a não ser... não foi contigo, desculpa, Rosa Maria, foi com a Vânia Ivonete Maria Silva, lá de Recife, Pernambuco. A Gé Abigail, de Marília, e o Iosif de Obaldia, lá cidade do Paraná, ok? A Rosa Maria fez aniversário em fevereiro, dia 11. Então, no próximo fevereiro vai ter o Mazal Tov aí. A Solange Cândido, né, da cidade de Santa Ernestina, região de Ribeirão Preto, né? Tá dando uma força aí para mim. Valeu a intenção. Beleza, Baruch Hashem. Então é isso daí. Então, né, aos nossos aniversariantes, a Vânia Ivonete, a Gé Abigail e Iosif de Obaldia, né, Mazal Tov, com as bênçãos de Hashem sobre a vida de vocês, com muita proteção, saúde, né, sucesso, vitórias, e que rapidamente Hashem dê respostas às vossas preces, né? E sejam inscritos e selados para um ano bom. Ok, Rosa Maria, Simplício, não tem problema, Baruch Hashem. Né? Então é isso daí, ok? Vamos lá. Agora no capítulo 20, né, retornando, preparação para uma guerra. Nós temos aqui realmente, né, preceitos que Deus ele ordena ao povo judeu para ir à guerra, né? Então ele diz assim, se você sair para a guerra contra seu inimigo e vir um cavalo e uma carruagem, um povo que parece mais numeroso do que você, você não o temerá, pois Deus está com você, seu Deus que elevou você da terra do Egito. Ou seja, nesse primeiro versículo aqui, o que Moshe quer dizer, deixar bem claro para a nova geração que vai entrar na terra prometida, que apesar de terem diante de si 7 nações, que juntamente é um exército muito numeroso, bem maior e muito bem preparado, né, contra, né, o povo judeu, ele está dizendo, não temas. Por quê? Porque quem tirou vocês do Egito, né, você, povo judeu do Egito, trouxe para elevar vocês para a terra prometida. Elevar. Então, a promessa de Deus se cumprirá. Então, não tenha medo. Siga em frente, né? Confiando na promessa divina, ok? E também isso serviu como um parâmetro até a presente data para o povo judeu em toda a sua história. Quantas e quantas vezes o povo judeu se defrontou com perseguições atrozes, né, perversas, com exército muito bem aparelhado, muito maior do que o povo judeu, e o Eterno mostrou o seu poder realmente trazendo proteção e vitórias contra os seus adversários, ok? Verso 2. Então, quando vocês tiverem deixado sua terra e aproximarem-se da batalha, o sacerdote, especialmente ungido, se aproximará e falará ao povo em hebraico, e ele dirá a eles. Então, o exército de Israel, o povo judeu sempre teve à frente do seu exército, né? Além do seu líder, do seu rei, ele teve sempre um Kohen, ou um Kohen Gadol, o sumo sacerdote, um sacerdote, sempre à frente do exército ali, para mostrar a eles, para não ter medo do adversário, do inimigo, para que eles realmente estejam olhando para os céus, confiança em Deus, confiança na providência divina, que dá antecipadamente a garantia da vitória, ok? Essa grande mensagem.
Então ele vai falar com o povo judeu em hebraico, dizendo: ouça, ó Israel, Shema, ó Israel. Hoje vocês estão se aproximando da batalha contra seus inimigos. Não deixem que seus corações se enfraqueçam com o barulho dos cavalos deles, né? Ou com os seus carros de guerra e companhia limitada. Não tenham medo quando eles baterem os seus escudos, que é uma forma psicológica de atingir, né, a psique do exército inimigo, né, com o rufoar dos seus tambores, o bater nos seus escudos, provocando um grande, né, e estridente barulho para intimidar o adversário, né? Então não temam o barulho dos cavalos, ou não temam o barulho dos seus escudos. Não se desesperem quando eles soarem as suas trombetas, e não fiquem atemorizados quando escutá-los gritarem, né? Normalmente na batalha tem todos esses detalhes antes do confronto, né? Homem a homem. E os exércitos usam isso daí exatamente para tentar intimidar o adversário e afetá-los psicologicamente, trazendo uma baixa, né, estima, e a tropa com uma baixa estima é facilmente dominada. Verso 4: pois a arca de Deus, seu Deus, irá com vocês para lutar contra seus inimigos por vocês e para salvar vocês. Né? Vejam bem que além do sacerdote ou do sumo sacerdote, a arca estava junto com o povo na frente da batalha, certo? Então, demonstrando toda essa realidade. A vossa força vem de Deus, a confiança precisa estar em Deus, e é aí que Ele fará realmente com que esses barulhos invertam e voltem para os próprios inimigos, causando medo e pavor neles. Verso 5. Então os oficiais falarão ao povo dizendo: existe algum homem que tenha construído uma casa nova e não tenha inaugurado, começando a morar nela? Que ele volte para sua casa, pois caso morra na guerra, outro homem a inaugurará. Então naquele momento da batalha, né, ou antes da batalha, então o comandante ele fala, né, o que está à frente comandando a batalha, o rei, o líder, etc. e tal. Então ele faz essa pergunta: alguém aí construiu uma casa nova e não morou nela? Então volte para que possa desfrutar do fruto do seu trabalho. Você conquistou e você é digno de inaugurar a sua própria casa. Volte para casa, pode ir embora. Depois, alguém plantou um vinhedo e ainda não o deixou pronto para ser usado? Volte para a sua casa, volte para o seu vinhedo, para que, caso morra na guerra, outro homem o preparará para ser usado. Então, aquele que preparou, né, o seu vinhedo e não terminou o seu trabalho e nem desfrutou, volte para casa. Depois o verso 7. Existe algum homem que noivou com uma mulher e ainda não a tomou como esposa? Que ele volte para sua casa, pois caso morra na guerra, outro homem a tomará. Então aquele que noivou e não desposou, volte para casa, para poder fazer o quê? Completar o seu casamento, desfrutar da sua noite de núpcias, ok? Verso 8. Os oficiais falarão mais ainda ao povo dizendo: existe algum homem que é medroso ou é fraco de coração? Que ele volte para casa, para que não faça o coração de seus irmãos derreter, como seu coração derreteu. E o verso 9. Então, quando os oficiais terminarem de falar ao povo, eles designarão os oficiais disciplinares para que as tropas em ambas as frentes do povo, para assegurar que ninguém fuja, né? Então, quer dizer, esses avisos aqui, a sabedoria que Deus deu para
o comandante da tropa, né, vamos assim dizer, que estava à frente do povo para a batalha. Então ele fala primeiro, né, sobre aquele que construiu uma casa, aquele que construiu um vinhedo, aquele que ficou noivo, que retorne para casa para completar o seu trabalho. E no finalmente ele fala, ó, tem alguém medroso ou é fraco de coração aí, né? Tem medo da guerra, tem medo da batalha, tem medo de morrer, né? Então, aquele que vai para a batalha e tem medo de morrer, ele não é digno da batalha, então ele tem que voltar, senão ele vai atingir de forma negativa, psicologicamente, os seus companheiros. Então vejam bem aqui como o comandante ele está dizendo à tropa, por assim dizer, né, ao povo judeu. Ó, quem construiu uma casa nova e não desfrutou, volte, não vai para a guerra, volte para casa, vai desfrutar da sua casa nova. Quem plantou um vinhedo e não terminou o trabalho, não desfrutou do seu fruto, volte para casa para terminar o seu trabalho e desfrutar do produto do vinhedo. Quem ficou noivo e não completou o casamento, nem teve a noite de núpcias, volte para sua casa e vai desposar a sua noiva e ter a sua noite de núpcias. E finalmente ele fala sobre aqueles que são medrosos ou é fraco de coração, que tem medo da guerra, medo da batalha, que é covarde na guerra. Então, ó, vai embora. Não fique aqui no meio da tropa, para que não venha usar o seu medo contra o próprio companheiro e o próprio povo judeu. Então, por que aqui nós temos, né, a casa nova, vinhedo, a noiva e depois os medrosos ou fracos de coração? Quando o comandante termina a palavra, todos estes grupos da casa nova, do vinhedo novo, da noiva e os medrosos, eles saem juntos. Então ninguém sabe quem são os medrosos. Ninguém sabe quem são os covardes. Porque eles saem juntos com aqueles que construíram uma casa nova, com aqueles que fizeram um vinhedo novo, com aqueles que estão noivos, vão completar o seu casamento. Então eles saem todos juntos. E ninguém sabe quem são os medrosos e covardes. Porque todos acham que eles são ou do grupo da casa nova, ou do vinhedo, ou do noivado. E por que esse cuidado que Deus tem em realmente orientar de forma adequada dentro desse campo? Porque não é do agrado de Deus que ninguém passe por uma situação vexatória. Deus não se agrada de alguém que é humilhado em público. Nem em particular é humilhado, Deus aprova isso. Muito menos ainda em público. Então Deus ele toma o próprio cuidado com isso, para mostrar a cada um de nós que nós não podemos e não somos ninguém para humilhar quem quer que seja. Mesmo que alguém não concorde com você, nós precisamos respeitar a opinião dele. É uma questão de liberdade. Então Deus mostra isso, né, a partir do povo judeu, esta realidade. E ainda vamos ver a palavra final do Rebbe que fala de testemunhas, hein? Então, nesse sentido, amados, o que Deus realmente quer do ser humano que ele criou, formou a sua imagem e semelhança, que nós sejamos dignos, que nós sejamos honrados e que nós venhamos agir de forma nobre, agirmos com nobreza em todos os níveis da nossa vida. Por isso, ninguém pode, melhor dizendo, ninguém pode ser humilhado ou passar por uma situação vexatória em público. De forma alguma. Então Deus mostrou isto nesta ação específica, para que nós possamos agir de forma nobre também. Ok?
É isso daí. E agora a nossa palavra, né, com o nosso Rebbe Menachem Mendel, a liderança máxima da nossa geração e o justo da nossa geração. O Vinícius Costa, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Shalom, shalom, Vinícius. Estamos com saudades, Vinícius. E também o Isaías Moreno, aqui de Bauru, né? A nossa região. O Isaías Moreno por aí também, né? Qualquer dia vamos conhecer a boiada aí, hein, Isaías Moreno? Baruch Hashem. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre essa nossa passagem aqui de hoje, ele nos fala, né? As leis relativas aos testemunhos legais e ao perjuro, o falso testemunho. Então, temos a questão, as questões relativas aos testemunhos legais, não o falso testemunho, que é perjúrio, né? Perjuro, né? O falso testemunho. As verdadeiras testemunhas de Deus. Então nós temos aí, Moisés disse ao povo judeu, em qualquer caso legal, a questão da inocência ou culpabilidade do acusado deve ser confirmada pelo depoimento de pelo menos 2 testemunhas. Então vejam bem que a Torá, ela estipula o mínimo de 2 testemunhas para falar sobre um fato, testemunhar sobre um fato. Então a postura da Torá é que a própria criação já testemunha a existência do Criador. Vejam bem aqui, dentro da questão de o testemunho, os testemunhos legais e o perjuro, o falso testemunho. A Torá, ela nos pede, né, nos orienta que o verdadeiro testemunho, ele é feito com 2 testemunhas. No mínimo, 2 testemunhas. E aqui, o nosso Rebbe vai nos levar a um nível espiritual muito forte sobre essa questão de 2 testemunhas. Então vejam bem, ele diz assim, a postura da Torá é que a própria criação já testemunha a existência do Criador. Então aqui o foco é a existência do Criador. É verdadeira ou não? Há um só Deus, Criador? É verdade ou não? Então o nosso Rebbe diz assim, de cara, a própria criação é a primeira testemunha que há um Deus Criador. O único Deus Criador. Então nós já temos uma testemunha. Precisa de uma segunda testemunha, porque a própria Torá não pode se contradizer. Como outros escritos por aí afora se contradizem inúmeras vezes. A Torá não pode se contradizer. Então nós temos a primeira testemunha, precisa de 2. A própria Torá exige 2 testemunhas, no mínimo. Então, a própria criação já testemunha a existência do Criador, assim como o fato de que o seu poder está muito acima da nossa capacidade de compreensão, né? Vejam bem, a nossa capacidade, ela está acima da nossa compreensão. Outro dia nós trouxemos um dado aqui, mostramos uma foto aqui, a nossa galáxia, certo? Que é uma das mais de 200 bilhões de galáxias que existem. E nós trouxemos uma foto aqui mostrando na nossa galáxia onde que está o nosso planeta Terra. E dentro daquela imensidão da nossa galáxia, certo? Então, segundo os cientistas, eles fizeram um quadradinho lá dentro daquela dimensão, mostrando, ó, você está aqui neste lugar. Você nem enxerga o seu planeta. Para se ter uma ideia, a posição que nós estamos dentro só da nossa galáxia, né? No outro momento oportuno,
né? Bli Neder não é uma promessa, porque a gente pode esquecer, né? Mas numa próxima oportunidade, Bli Neder não é uma promessa, porque se a gente faz uma promessa, a gente tem que cumprir, ok? Então, devido às várias questões aí que a gente pode esquecer, etc e tal, então por isso Bli Neder não é uma promessa. A gente vai procurar trazer aqui, né, qual é a dimensão de um ou vários outros planetas que tem na nossa galáxia, quantas milhares de vezes ou milhões de vezes é maior do que o nosso planeta Terra, né? E também é uma boa, como diz assim, é um bom tema para você pesquisar. Vai lá no Google, né? Qual é a dimensão do planeta Terra diante dos demais planetas da nossa galáxia, né? Você vai ficar realmente estarrecido de forma positiva, né? Como a própria criação é a primeira testemunha que há um só Deus Criador. Não tem outro para fazer o que ele fez, ok? Uma outra questão também sobre o seu nascimento. Nós já vimos aí que o nosso genoma, né, tem mais de 12 bilhões de letras no nosso genoma, dentro da própria pesquisa científica. Ou seja, você tem mais de 12 bilhões de letras. Já pensou isso? Deus, quando ele criou todas as coisas, ele criou pelo poder da palavra, pelo poder das letras, que ao somarem se formaram palavras. Você tem mais de 12 bilhões de letras, por aí afora vai. Mas um outro dado, mais ainda para você ficar assim, de forma positiva, estarrecido. Para você nascer, segundo os dados científicos, certo? Você foi uma oportunidade entre 400 trilhões de oportunidade para você nascer. Então imagine quando o sêmen e o óvulo eles se encontram e neste caminho, né, até o sêmen encontrar o óvulo para a ovulação, né, para formar a criança, o feto, né? Você tem uma oportunidade entre 400 trilhões para você poder nascer. Entendeu? Por isso que, entre outras questões, né, o aborto não é bem visto, porque é uma oportunidade entre 400 trilhões para uma vida. E de repente chega aí um abestado, seja ele quem for, resolvi, dar um fim nessa vida que está, né, está no ventre daquela mulher. Por isso, é muito grave isso daí. É uma oportunidade entre 400 trilhões. Ok? Então nós temos aí a própria criação, com alguns dados que acabamos de falar, que é de fato uma testemunha da existência do Criador. E o poder desse Criador, ele de fato está acima da nossa capacidade de compreensão, com esses dois dados que nós acabamos de falar para ti. Contudo, a noção de que a essência de Deus não somente está muito além do nosso entendimento, como também muito além da nossa capacidade de imaginação. Não é uma coisa evidente que resulta de uma análise do mundo. Então, esse aspecto da existência de Deus e do seu poder não está limitado à análise do mundo, análise das pessoas que querem contradizer a obra da criação.
Entendeu? Onde tem aquelas questões, né, das ideologias. O corpo é meu, eu faço o que eu quero, patati patatá. Só que para você nascer, o abestado, você teve uma oportunidade entre 400 trilhões para você nascer. E depois que você nasceu, você vem agora e diz assim: não, eu decido fazer com o meu corpo o que eu quero. Então, essa vida que está dentro de você, você simplesmente diz: eu não quero que nasça. Tchau. Bonito isso? Acha que não tem um preço a pagar? Tem. Acha que Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, não está vendo? O Criador? Lógico que está vendo. Cuidado com essa história aí. Então, as testemunhas da natureza, né? Então, completando essa questão, né? Não depende de uma análise do mundo. Esta verdade deve ser estabelecida através de testemunhas externas, né? Então, o mundão que está por aí, que você está vendo aí, então, não depende da sua análise. A existência da própria criação é a primeira testemunha externa. E agora vamos para a segunda testemunha externa para essa realidade. Então, as testemunhas da natureza inconcebível, da essência de Deus, são os membros, a segunda testemunha, são os membros do povo judeu. É a segunda testemunha da existência de Deus e do seu poder. A própria criação e o povo judeu. É impactante ou não? É. E como é maravilhosamente impactante. A própria criação, a primeira testemunha, e a segunda testemunha, o próprio povo judeu. Tem mais. Por meio do estudo da Torá e da observância dos mandamentos, o povo judeu introduz o mundo à inefabilidade da essência de Deus e consegue assim realizar a proeza categoricamente impossível de expressar aquilo que por sua própria natureza é inexprimível. Como que você vai expressar Deus? A sua essência, a sua existência, o seu poder. Então a própria Torá, ela exige duas testemunhas. A criação é a primeira testemunha e o povo judeu é a segunda testemunha da realidade de Deus, da sua essência, do seu poder, até o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, dentro desse aspecto, amados, através do estudo da Torá e da observância dos mandamentos, o povo judeu introduziu o mundo e as nações à presença divina. Sem o povo judeu, as nações não existiriam. Sem o povo judeu, o mundo não existiria. Quer as pessoas aceitem ou não, Deus decidiu, ponto. Vejam, na antiguidade, quando nós temos lá a festividade de Sukkot, durante os 7 dias, são levados 10 touros, cada dia, para o sacrifício. E no final da semana, são 70 touros, que correspondem às 70 nações existentes na época, que representavam todas as nações que existem nos dias atuais. Ou seja, desde a antiguidade, nós temos em Adão, em Noach, Abraham, Isaac, Yaakov,
nós temos em Moshe esta realidade. Que Deus nunca se esqueceu da humanidade. Mas como no Monte Sinai, as nações rejeitaram a Torá. E ao rejeitarem a Torá, só sobrava para as nações o quê? A morte. Mas quando o povo judeu aceitou a Torá, oficialmente nasceu o povo judeu ali, numa aliança eterna com Deus. E nesta aliança eterna com Deus, o mundo teve o privilégio, e as nações também, de continuarem existindo, porque o povo judeu aceitou a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, contendo seus mandamentos, suas leis, seus preceitos. Isto salvou o mundo de voltar ao caos absoluto e voltar ao zero absoluto, que era o quê? Só Deus existindo, nada mais. Então, por isso, através do estudo da Torá e da observância dos mandamentos, hoje, entre as nações, temos, pela graça e a misericórdia de Hashem, muitos não-judeus que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Os Benei Noach, para trazer mais presença divina, mais luz, mais estudo da Torá, mais mandamentos, preceitos, leis, com elas as 7 leis de Noach, ou as 7 leis universais para um mundo melhor. Enquanto para o povo ficou reservado 613 mandamentos, para as nações 7 mandamentos de Noach, ou 7 leis de Noach, para um mundo melhor. Então, amados, as verdadeiras testemunhas de Deus, da sua existência, do seu poder, a própria criação e o povo judeu. Por isso, nós, nos somando, de fato, com eles, ou melhor, com o povo judeu, no singular, nós estamos ombro a ombro, servindo o mesmo Deus, na mesma dimensão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Venha somar conosco. Amanhã, às 20 horas, estaremos aí juntamente com o nosso rabino Yaakov Gerenstad para o lançamento oficial do projeto Faratstá, o projeto da expansão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, o movimento Benei Noach, pelo Brasil, com 9 centros regionais das sinagogas Benei Noach que serão estabelecidas. E Bauru está neste foco, neste projeto. Então, Bauru e região, e aqueles que se simpatizam com a nossa causa, venham somar conosco, venham ajudar, venham somar, venham contribuir para a expansão deste projeto. Porque o nosso alvo é o Olam Rabá, a primeira redenção final com o Mashiach e em seguida o Olam Rabá. Então, tudo aquilo que o Eterno tem nos concedido é tirarmos alguma porcentagem para estarmos aplicando na obra de Hashem. E nisto nós precisamos estar juntos, porque juntos nós temos pela frente os dias de Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, Baruch Hashem por isso daí. Até amanhã. Lembrando, né? Hoje, às 17 horas e 36 minutos, é o acendimento das 2 luzes de Shabbat, ok? A Bat Noach faz o acendimento das luzes de Shabbat sem as bênçãos, assim como também, né, o homem solteiro que mora sozinho, ele também pode fazer o acendimento das luzes, não tem problema nenhum, ok? Então, acendimento das luzes para o Shabbat. E a partir das 20 horas, nós estaremos lá na sinagoga Benei Noach, Jardim Silvestre 2, juntamente com o nosso amado Emerson
Felipe da Silva, o nosso emissário local, né? Transmitindo de Bauru para as nações, né? O Kabbalat Shabbat de hoje à noite, ok? Então vamos estar juntos de novo aí pela graça e a misericórdia de Hashem. Então a você e a sua família e a sua comunidade, Ketivá Vehatimá Tová, que sejam inscritos e selados para um ano bom. Shabbat Shalom, até amanhã.